Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso canal aqui no YouTube para falar com a liderança, sobre liderança e discipulado, né? Nós entendemos que muitos líderes hoje estão num lugar estratégico, colocado, chamado pelo Espírito de Deus dentro da igreja, e nas igrejas das cidades, que a gente chama de eclésia, né? Cada cidade tem uma eclésia, tem um povo que se ajunta para fazer designações apostólicas, proféticas, decretos, proclamações e trazer o governo do Senhor para aquele território. Não somente orar, gerando, que é uma parte fundamental do sacerdócio, ou seja, tudo funciona através disso, mas também fazendo esses decretos, essas proclamações. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa transição, lembrando da estação tão importante, né? Tempos e estações que nós estamos agora, e passou por todo esse trombetas, e a Yom Kippur, né? Estamos falando sobre Sukkot nesse período todo, é, tudo que isso aponta sobre o anúncio da chegada do rei e também especificamente, não é? Esse encontro da noiva com o noivo que nós estamos aí muito próximo, entendemos que estamos muito próximos do cumprimento dessas profecias bíblicas para a volta do rei e esse encontro, esse casamento que é tão esperado e que é anunciado também na festa de Sukkot, né? Desse lugar onde termina essa, esse deserto da noiva aqui na terra e ela vai morar nessa terra prometida definitiva, que é esse ano milenar e em seguida novo céu, nova terra. Muito bem, então não esqueça de compartilhar, de curtir, de compartilhar e de levar essa mensagem para outras pessoas e de trazer também amigos seus para ouvirem um pouco dessa mensagem aí que está gravada aqui no canal já e deixando essa, esse curtir, esse compartilhar aí funcionar através de você. O que vai acontecer é que você vai permitir que essa plataforma leve essa mensagem, ela vai entender que você quer que ela leve essa mensagem também, tá bom? Então nos ajude aí e vamos para o nosso tempo de hoje, para a festa de Yom Kippur, mais especificamente. Muito bem, Deus é o nosso Deus amado, que se revelou a Israel e que se revelou em Cristo com a mensagem do novo homem para essa noiva que é judeus e gentios em um só, né, em um só corpo, unidos para viver como essa noiva dele em relacionamento íntimo com ele. Então nós estamos vendo desde a primeira aliança, desde a aliança com Moisés, a aliança levítica ali, onde nós encontramos um funcionamento sacerdotal e ali estão os fundamentos do Yom Kippur, né? Mais especificamente no livro de Levítico, no capítulo 16, versos 3 e 4, fala toda a orientação que o Senhor trouxe sobre essa festa. Então, o sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos, para intervir pelo povo, para se colocar diante de Deus, ele precisava ter certeza de que ele estava limpo. E então, essa condição de pastores e líderes se posicionarem lavados pelo sangue, em concordância com a palavra, isso deve ser a marca para nós hoje, né? Nós, como essa liderança dos 5 ministérios, conforme Efésios 4, para cumprir a grande comissão de Mateus 28, nós necessitamos disso, estar nesse ordenamento do reino, nós precisamos estar limpos. O púlpito precisa ser realmente livre de qualquer vício, né? Da droga, do álcool, do adultério, da prostituição, da pornografia, da ganância, das condutas de perversão na área financeira, por exemplo, né? As motivações erradas.
Então, homens e mulheres de Deus precisam viver essa vida transparente, debaixo de luz, e para que a gente possa manter a fidelidade a Jesus Cristo como discípulo dele, como seguidor dele. Então, Yom Kippur é isso, é purificação, é limpeza, né? É importante que haja, como houve naquela época, a confissão de pecados, a limpeza, no sentido de que os pecados, tanto dos líderes quanto também do povo, essas maldições, essas iniquidades, todas estivessem cobertas pelo sangue de Cristo. Naquela época, sangue de animais, mas hoje, na aliança perfeita, no sacerdócio de Cristo, que é esse sacerdócio perfeito, que é o sacerdócio de Melquisedeque, ligado conforme o ofício que a Escritura nos fala, o Salmo 110 fala, e Hebreus nos fala também, que Cristo é da ordem de Melquisedeque. Então, nessa perspectiva é que o Senhor deseja que a gente esteja se posicionando para fazer essa expiação, ou para receber essa bênção da expiação hoje. Então, naquela época, o balanço anual, vamos chamar assim de balanço anual, era a expiação, era o Yom Kippur. E isso é algo que essa expiação, ela liberava as bênçãos e liberava o perdão de Deus, né, sobre o povo de Deus. Então, a cultura judaica apontava já para o sangue, e se houver a aplicação do sangue, do sacrifício para limpar, então nós teremos a quebra do poder do pecado, e a expiação permanente do pecado veio através do sacrifício de Cristo. Então, não restou nenhuma mancha, né? O sacrifício de Cristo foi suficiente, ele derramou seu sangue, moveu ali na cruz a obra expiatória em nosso favor, e nós precisamos hoje apenas trazer a nossa vida em arrependimento, confissão de pecados, e nos mover nessa posição de arrependimento dos pecados. Então, essa é a chamada de Deus para nós, é o desejo que há no coração de Deus, que a gente se arrependa para os pecados, pelos nossos pecados, continuamente, não só em tempo de arrependimento, em uma reunião, uma assembleia para isso, mas continuamente o arrependimento tem que fazer parte da nossa vida, da nossa aliança com Cristo, e envolve isso, envolve um realinhamento diário, né? Ter uma mente renovada, né? E renovada pela aplicação da verdade, e fazer esse sacrifício funcional. Como diz a Escritura, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a nossa comunhão com Ele é garantida com esse arrependimento e essa purificação. Nós somos chamados para viver um relacionamento saudável o tempo todo. E isso vai nos colocando numa condição, né, de paz, de reconciliados, de filhos reconciliados com Ele, estão a viver a ousadia de se apresentar na sua presença, né, diariamente, pessoalmente, garantidos que não seremos destruídos, porque temos essa consciência. Então, Jesus se tornou esse Cordeiro da Páscoa, que quebrou essa maldição, e para sempre estamos livres por causa desse sacrifício perfeito. Então, Deus ofereceu o seu sacrifício, e quando eu e você cremos nesse sacrifício, então nós temos as bênçãos consequentes disso. Mas o Yom Kippur é, de fato, na cultura judaica, um dia de arrependimento. E quando nós nos arrependemos de algo, é mais do que uma simples confissão, né? As palavras hebraicas, a palavra hebraica para isso, no arrependimento, é techuvá, que significa retornar, fazer a volta, né? Retornar ao original. Então, o arrependimento é mais do que apenas dizer que você sente muito por ter errado. Na verdade, significa deixar completamente seu caminho pecaminoso,
abandonar aquele estilo de vida, aquela vereda tortuosa que se tomou e então voltar para Deus, voltar a obedecer a sua palavra, voltar a obedecer a sua vontade, não fazer mais aquilo de novo, significa não fazer mais aquilo de novo, né? E então reconhecer que ali há uma batalha específica e às vezes nosso temperamento precisa ser transformado, né? E precisa ser controlado pelo Espírito. Às vezes a fraqueza é no temperamento, né? Às vezes é no pensamento, né? Às vezes é naquilo que está nos levando para fora da vontade de Deus, ou estamos roubando a Deus, deixando de entregar a Ele aquilo que é dele, e nós somos chamados para discernir se estamos sendo egoístas. A pergunta é: você está sendo egoísta? Eu estou sendo egoísta? Estamos sendo egoístas? E nos arrepender mesmo disso. Por quê? Porque nossos pecados precisam ser removidos para que a bênção de Deus continue a fluir sobre nós, que a comunhão com Ele, Ele falar, nós ouvirmos e nós sermos direcionados, guardados, protegidos, tudo isso está envolvido aí, né? Pois isso tudo é pela graça dele, é a graça dele que faz isso, ele faz pela graça. Ele realmente desejou pela sua graça nos abençoar, somos os seus filhos, né? Ele nos quer o tempo todo em comunhão, em conexão direta com Ele, né? Então, o arrependimento é muito mais do que apenas dizer eu sinto muito pelo que eu errei, mas significa deixar completamente esse caminho pecaminoso e se voltar para Deus. E é algo que você não deve fazer só num período do ano, mas algo que você deve fazer continuamente, examinar os seus caminhos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E assim coma do pão e beba do cálice. Então o Senhor quando fala sobre isso, quando tomamos a ceia, juntos com o corpo de Cristo, então ali, antes de fazer aquilo, precisamos fazer esse exame, autoexame. Então o homem maduro em Cristo é alguém que vai fazer isso, né? E outra coisa que devemos fazer nesse período também é jejuar, né? Ficar um período sem alimentar a carne para alimentar o espírito. Se voltar para Deus, orar, adorar e meditar na Escritura, ler textos e ler a palavra, ler livros inteiros, ler porções inteiras e se alimentar, porque a Escritura diz em João 6 que o Senhor disse: eu sou o pão da vida, né? E ele disse: uma comida eu tenho para comer. O próprio Filho disse a respeito do seu alimento: uma comida tenho para comer e que vós não conheceis. Gente, é interessante quando ele fala sobre isso, em João 4, ele está falando exatamente de momentos como esse, que gastamos em períodos onde nós paramos para nos autoexaminar, que é a comida da verdade, as essências eternas, a mesa do Senhor. Não é só o pão e o vinho, mas também é o conhecimento de Deus, o conhecimento contínuo de Deus, que essa é a vida eterna, né? Essa é a mesa que está constantemente diante de nós, a revelação de Cristo, a revelação de Deus na face de Cristo. Como isso é rico! Então, nós devemos, ao invés de estar pedindo coisas para Deus nos nossos jejuns, nos nossos períodos de arrependimento, nós devemos nos alimentar, não é? Nos alimentar da riqueza da sua presença e realinhar nossos corações dizendo que estamos ali porque queremos mais de Deus, queremos conhecê-lo mais, queremos mais da sua sabedoria, queremos mais do seu entendimento, né? Então, períodos como esses são períodos para nós ativarmos então mais a nossa intimidade, os nossos sentidos, para termos experiências com o Senhor. E a igreja deveria aproveitar momentos como esse, mais especificamente, e para perceber com sensibilidade o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, quais as direções, né? Qual a comida que Ele vê que nós estamos precisando na Sua palavra, das Suas essências, do caráter, da Sua revelação, né? E quando fazemos isso, então temos um resultado muito poderoso. Uma terceira coisa que eu queria destacar, né, é a importância de apresentarmos, né, a nossa vida diante dele, de dedicarmos nossa vida, né,
oferecer a nossa vida, dedicar novamente a nossa vida a Ele, sacrificar, trazer a Ele um presente de honra, trazer a Ele um presente de reconhecimento, né, de gratidão e de reconhecimento, dando a Ele honra por tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos fez, as bênçãos que Ele nos deu o ano que passou, né, esse período todo, esses meses do ano que tivemos, como Ele nos sustentou, como Ele nos guardou, como Ele mudou a atmosfera sobre nós, como Ele nos direcionou especificamente, quais as riquezas que Ele colocou na nossa mesa. Então, sacrificar, a palavra no hebraico é korban. Essa palavra é um radical que significa próximo, perto, né? Então, sacrificar é exatamente se colocar ali disponível, entregue, sobre o altar dele. O que o Senhor quer fazer? Eis-me aqui, meu tempo, minha vida, meus talentos, meus filhos, meus recursos, tudo que possuo, está tudo perto, né? Está tudo próximo, está tudo diante, né? E nos arrependemos de toda essa todo o egoísmo, toda a confusão que nos assedia para sermos individualistas, egoístas, né? Mas nos posicionarmos. Então, Yom Kippur aponta para tudo isso, gente, é muita coisa. Uma coisa interessante também nesse período é o que diz Malaquias 3, né? Desde os dias dos vossos pais, ele falando para Israel, vocês se desviaram dos estatutos e não guardaste, então tornai-vos para mim, tornai-vos para vós, e eu vos tornarei para vós. Tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós. Né? Capítulo 3, versos 7, 8 e 10. E ele fala sobre isso, de se voltar para Deus. Né? E aí a pergunta é, em que temos que retornar para Deus? Uma boa reflexão, não é? Em que temos que retornar para Deus? Né? Será que estamos fora de... Então, autoexame, muito importante o autoexame. Continuamente, o homem sábio está sempre fazendo autoexame, né? Para que haja realmente, nada seja roubado do Senhor. É nesse contexto que ele fala, em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, nesse contexto, ele está chamando Israel para se reposicionar, para retornar e devolver a Deus o que roubou, se roubamos. Mas só vamos descobrir o que roubamos se nós nos reposicionarmos em arrependimento, né? Então, esse arrependimento é fundamental, esse arrependimento é chave, que é um tempo para autoexame, reflexão, é um tempo para quebrar iniquidades que querem se repetir. Esse é um tempo da aparição da atmosfera do anti-ungido, anticristo, né? E ele trabalha muito no sentido de repetir maldições, de trazer pecados antigos, geracionais, para que se viva tudo isso de novo. Então, às vezes as grandes crises familiares, às vezes as crises financeiras, né? Às vezes os conflitos no casamento, tudo está ligado diretamente com coisas que roubamos a Deus e não examinamos nossa vida. Então a cultura judaica aponta para esse dia, né? Um dia onde você faz autoexame. Mas para mim, importante para você também, não faça isso só um dia, mas agora em Cristo, faça isso continuamente. Examine sua vida, né? Para que haja esse diagnóstico da realidade, né? A mesma coisa, os líderes deviam se reunir, examinar como é que está o relacionamento dos líderes na cidade, né? Como é que está o relacionamento dos líderes que estão caminhando juntos, e ali fazer uma avaliação para um diagnóstico, e esse diagnóstico, então, para aplicar o remédio. O Evangelho do Rei é sempre o remédio. Então, e aí vamos compreender com esse grande privilégio que temos
de trabalhar juntos com o corpo de Cristo debaixo da liderança do nosso cabeça e fazer uma transição aí para uma mudança, que às vezes a coisa está muito centrada no homem, então é Egito, temos que voltar para Sião, não é? Egito é sempre o modelo humanista, é a filosofia humanista, é a obra humanista, mas a construção humanista. Babilônia também. Babilônia são estruturas humanistas, estruturas humanas feitas debaixo de fundamentos filosóficos da filosofia humana. E Sião é diferente. Sião, a estrutura é o céu, a ordem da voz de Deus que cria as estruturas do céu. É a voz da palavra profética, a palavra profética que cria o órgão, o organismo, não é? O corpo, e faz funcionar. Essa é a eclésia. Ela é chamada para funcionar sim nas cidades, mas também a vida local, né, do corpo de Cristo, dos redimidos, aqueles que se ajuntaram por causa de Cristo, por causa da salvação, para celebrar a salvação, para celebrar Cristo, para celebrar o reino, para celebrar seu governo. Então, Yom Kippur é algo que tem seus fundamentos no Antigo Testamento, mas aponta essa riqueza toda para o corpo de Cristo, para a nova aliança, aponta para Cristo, aponta para a obra redentiva do Cordeiro de Deus, aponta para autoexame, aponta para a necessidade contínua de arrependimento, de rever sua vida, para ver o que estamos roubando a Deus, para restituir o Senhor, também para nos prepararmos, né, para esse retorno, o julgamento que ele vai fazendo sobre as nações, que ele vai fazer o encontro do noivo com a noiva não se encontra, o noivo não se encontra com uma noiva suja, os líderes precisam estar limpos, a noiva precisa estar limpa, né? A igreja, a noiva de Cristo ela precisa de uma cultura de limpeza, de uma cultura de autoexame, uma cultura de santificação, de viver separada para Ele. E olha, todos nós estamos bombardeados. A vida da igreja está sendo bombardeada, não é? O egoísmo crescente, a iniquidade crescente, os nossos sentidos estão com muita visão de coisa suja acontecendo ao nosso redor, ouvidos ouvindo muita perversão ao nosso redor, tudo motivado por dinheiro, por amor ao dinheiro, e cada vez mais pessoas se tornando insensíveis aos valores, aos princípios, às coisas eternas. E então tudo isso é um bombardeio, família sendo bombardeada, casamento sendo bombardeado, filhos sendo caçados para serem discipulados na cultura do cosmos, do sistema mundo. Mas nós temos a família, nós temos a casa, nós temos o matrimônio, nós temos tudo isso para preservar. E Deus está nos chamando para discernir nesse momento uma estrutura de autoexame, para fazer reuniões familiares. Faça reuniões familiares de autoexame, faça períodos onde você vai poder desenvolver essa reflexão com os seus familiares, com sua esposa, seus filhos, também com os irmãos, os líderes da igreja na cidade. Isso trará uma riqueza muito grande. Então eu queria deixar com vocês essa palavra e que aproveitem essa estação, e mesmo que já tenha passado a data especificamente, mas aproveite essa é a cultura do céu para a terra nessa estação, nessa atmosfera. Traga essa atmosfera, tragam esses princípios e valores para se viver aí, porque é algo de uma riqueza incomparável, incomparável. Então aproveite. Na Bíblia, tempos e estações devem ser observadas. As festas bíblicas, elas apontam para isso. Então, as festas bíblicas, elas mesmas foram consideradas no Novo Testamento e elas já se cumpriram. A Páscoa já se cumpriu com a vinda de Cristo, Pentecostes começou a se cumprir com o derramado do Espírito Santo e vai até a segunda vinda, né? E Tabernáculos vai se cumprir na grande festa dos 1000 anos, né? Nós teremos ali essa morada definitiva com o Senhor e ela será celebrada. Inclusive a festa de Pentecostes será celebrada durante os 1000 anos. É uma festa que vai além dos nossos dias e vai ser
considerada e celebrada lá. E as nações que adorarem ao Senhor terão chuva sobre o seu território. Está escrito, né? Então é importante que a gente tenha o conhecimento disso. Leia Zacarias, o livro de Zacarias, o profeta Zacarias fala mais a respeito disso. Numa sentada você pode ler e entender muita coisa que fala a respeito dos 1000 anos que estão anunciados ali. Eu creio que ainda estamos na volta de Cristo, inaugura os 1000 anos. Nós temos iniciando esse tempo, inclusive o julgamento das nações em relação a Israel. E o que nós estamos hoje fazendo em relação a Israel? Ore por Israel, ore pelo retorno de Israel, os judeus retornando para morar em Israel, e também o retorno deles a Techuvá, né? O Aliá, que é o retorno para morar na terra, e a Techuvá, que é o retorno para Deus, para ver Deus na face de Cristo. E interceda pela igreja em Israel, apresente diante do Senhor, apresente Jerusalém, ore pela paz de Jerusalém, como diz o Salmo 122, apresente diante do Senhor o seu povo, né? E saiba que estamos juntos agora, todos aqueles que reconhecem Yeshua, formando esse corpo do novo homem, conforme fala Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos indicando. Então, vamos manter esse momento profético voltado para isso, considerando todas essas essências e riquezas que estão à nossa disposição. Pense sobre isso, reflita sobre isso, reúna, fale com sua família a respeito disso, fale com seus líderes, fale com os irmãos da igreja a respeito disso e treine sua comunidade em tempos e estações proféticos. Considere as festas bíblicas, começando desde os 7 dias aí, né? A importância de parar um dia na semana para descansar e ali adorar o Senhor, colocar a sua família em conexão com o Senhor, como está escrito, e avançando por todas as outras, lembrando que Cristo é o Senhor de todas as festas. Cristo é o Senhor do descanso, no sábado, Cristo é o Senhor de todas as coisas e Ele tem essa riqueza disponível para desfrutarmos nesses dias. Deus abençoe você e nos encontramos no nosso próximo Cadernos do Hudson. Grande abraço, shalom, shalom.